Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E hoje a gente tem uma conversa que ela parece bastante, que é a história do não tô legal no meu trabalho, não tô legal no meu emprego, não sei, acho que eu tô em crise, tô precisando dar uma olhada. E essa pode ser, sem sombra de dúvida, uma das temáticas bem importantes, já que carreira, trabalho, onde eu tô hoje significa, hoje, amanhã ou depois, significa sempre a minha estrada de vida, né? Por onde eu estou trilhando. Em geral, na astrologia, a gente chama de casa 10. E aí, eu estou caminhando por uma estrada bacana, gosto da estrada, gosto do carro que eu estou pilotando, gosto das coisas que eu estou fazendo, né? Então, enfim, esse é um caminho que normalmente a gente tem muita gente se perguntando, muita gente tentando olhar para isso, e essa é uma abertura exatamente para esse momento. Em geral, a gente chama isso de crise, né? Ou crise no trabalho, crise profissional. Será que eu tenho que mudar de carreira? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Sair da empresa? Ficar? Não ficar? Então, por conta dessas perguntas e respostas, a gente vai colocar todas elas nessa abertura de crise no trabalho, beleza? Para você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa turma bem bacana no caminhar do 365. Para vocês que já estão comigo e para vocês que estão chegando, ei, aquele joinha é fundamental. Compartilhar o vídeo também faz muita diferença para a gente poder continuar com projetos como esse, continuar seguindo com o canal. Super importante para mim e para todo mundo que está por aqui no YouTube. Então vamos lá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos fazer disso um lugar bem bacana. Mais do que isso, você aproveita no link aqui embaixo do vídeo ou lá em cima no meu canal do YouTube, você tem um link para ir para o 365 Aberturas de Tarot do WhatsApp, onde a gente tem um time muito legal de gente boa, de tarotistas, taromantes, um monte de gente que curte tarot e que pode estar chegando para lá também, para ficar mais perto, para trocar informações e, além disso, para poder fazer parte do sorteio das novas aberturas no segundo semestre aqui do 365 Aberturas de Tarot. Combinado? Então, te espero do outro lado. Então, vamos ver a abertura de hoje. Espera aí um pouquinho. Isso, seguindo para a abertura de hoje aqui no 365, comigo, Fernanda Vidigal, a gente tem várias conversas interessantes. Primeiro que essa é uma semana 42. Então, assim, somos guiados pela energia dos enamorados, que convidam à decisão consciente, escolher o que vibra com o coração, mesmo que isso signifique mudar de direção. O 7 de espadas inspira prudência, estratégia e reflexão antes da ação, e o 8 de ouros fala do domínio técnico, do aprendizado e do aperfeiçoamento. Tudo isso está meio que junto e misturado nessa conversa da crise no trabalho. Então, vamos dar uma olhadinha nessa abertura juntos, porque há momentos em que o trabalho que deveria nos fortalecer começa a nos drenar. Você se sente no lugar certo, fazendo o que realmente ama ou apenas está sobrevivendo? Essa tiragem revela se o seu caminho profissional está alinhado com o que você é agora e o que o destino ou seu coração quer te mostrar sobre ficar ou partir. Bora jogar? O trabalho deve nutrir e não consumir. Quando o coração não pulsa no que fazemos, é sinal de que a alma pede uma novidade, um caminho novo, outro rumo. Não é verdade? E a gente tem que dar uma olhadinha nisso, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu me tirar daqui e a gente caminha. A gente caminha por uma jogada até simples, que, de novo, eu posso te sugestionar que você faça mais de uma rodada de cartas, se quiser ter mais informação, faça uma rodada do estilo, né, europeu, que é o que eu vou fazer hoje, cartas maiores, depois cartas menores para complementar, ou faz tudo junto e misturado no método americano e boa. Carta 1, eu gosto do que eu faço. O quanto a minha alma vibra com as tarefas e o propósito que realizo hoje revela o nível de identificação entre a sua essência e o seu ofício. Mostra se há prazer genuíno ou apenas uma rotina automática. Carta 2. Sou desafiada e instigada a dar o meu melhor? Meu trabalho me estimula a crescer, superar limites ou me paralisa? Indica se há estímulo intelectual e emocional ou se o cargo se tornou uma zona de conforto que já não nutre o espírito criativo. Carta 3. Qual o meu nível de estresse?
Como é que está a minha energia vital e mental frente ao trabalho? Expõe desgastes, pressões, medos e até alguns sintomas físicos. Carta crucial para entender se o preço está alto demais. Aí a gente vai seguindo na carta 4, como é que a minha relação está com a chefia? A liderança me inspira ou me oprime? Mostra dinâmicas de poder, reconhecimento, apoio ou falta de comunicação com os superiores. Carta 5, como é que a minha relação com os colegas e equipe anda? Como é que é? Como é que tá? A cooperação e empatia ou rivalidade e isolamento? Reflete o clima social, o senso de pertencimento e a qualidade dos vínculos no ambiente de trabalho. Carta 6. Tenho boas oportunidades à minha volta? O universo está abrindo portas para novos caminhos? Mostra o caminho de possibilidades, propostas, contatos, ideias, ideais e sincronicidades que podem conduzir a uma virada de carreira. Carta 7. Se eu permanecer, como é que eu fico? Então, o que acontece comigo se eu continuar nesse trabalho por mais um ciclo, revelando o panorama futuro de continuidade, estabilidade, crescimento, mas também possíveis repetições de cansaço ou bloqueio? Carta 8. Se eu mudar, como é que eu fico? O que se desenha se eu tiver coragem de recomeçar? Indica os frutos da mudança, os riscos, aprendizado e libertação. Traz a visão de novos horizontes e crescimento pessoal. Carta 9, o melhor passo a ser dado agora. Qual movimento imediato me conduz a um futuro mais saudável e bem-sucedido? Síntese e conselho final é a voz da deusa Salos, mostrando o gesto de cura que deve ser feito, seja agir, refletir, descansar ou planejar. Beleza? Bora jogar? Então nós vamos lá para a mesa, porque aí é lugar de jogo é lá na mesa. Isso. Então, assim, eu trouxe um baralho, como todos os que eu tenho trazido, que estão aqui na coleção, né? Porque, lógico, um dia eu achei super interessante o tema, o tarô intuitivo, do David Miles, ainda eu comprei na praia, esse aqui eu comprei ao viver a cores, assim, ainda andando, isso já tem mais tempo aqui em casa. E fiquei um pouco decepcionada na época, porque, assim, ele é bonito, ele escorrega legal, mas as cartas não são muito grossas. Então, acabei ficando com ele assim, não gostei muito. E o pior de tudo são as carinhas. Eu não gostei, aquelas coisas bem de design, né? Eu não gostei do design das carinhas. Não foi do meu agrado totalmente, então ele acabou ficando no fundo da gaveta, sabe? Porque de vez em quando a gente não gosta do design. E aí a gente olha ali na capa do livro e tudo mais, acha legal, não é? Olha, ainda está coladinho. Ah, esses que são plastificadinhos, eles têm esse pequeno defeito de muitas vezes, por ficarem guardados, né? Eles ficam, ó, coladinhos, tá um colado no outro. Então hoje já vai ter cartinha colada aqui, gente, boa. Achei que eu tinha até soltado já o suficiente, mas vou me embaralhar ainda e dá tudo certo. Ah, Fernando, o que que você faz quando tá muito grudado? Um talquinho básico, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu jogava ainda cartas comuns. Talquinho é bom. Agora, se você quiser fazer um talquinho ainda mais cheiroso, você põe um tantinho de canela, só que canela arranha, tá? Arranha isso aqui. Por isso que eu falei do talquinho, porque o talquinho não arranha. Pinho. Ai, Fernanda, não tem o talco. Maisena é bacana de tudo também, tá? Maisena ou fécula de mandioca tá valendo, são finíssimos. Então, eles acabam só tirando essa coisa meio colante, sem danificar a cartinha, né, gente? Porque a canela às vezes danifica. E seria só um punhadico desse de canela, vai, é pouquinho. A noz moscada vai definitivamente fazer estrago. Então, eu não aconselho, não, vocês vão me odiar, né? Porque é isso, a gente tem uma superfície plastificada e qualquer atrito vai arranhar, né? Então, vai trazer um desgaste antecipado sem necessidade. Estou até fazendo assim um pouquinho de movimento, não é muito habitual, mas pronto. Aí a gente faz o corte, porque nós vamos fazer uma abertura de novo do tipo europeu. Eu gosto quando eu estou olhando umas coisas. E aqui também a gente já deixa no corte. Não, eu vou cortar quando eu for distribuir. Pronto. Assim a gente faz aquelas distribuições malucas que eu faço de vez em quando. Anotou no seu diário de bordo como é que é a leiturinha de hoje? Porque lembrando, né, gente, eu vou insistir sempre no diário de bordo, porque aí eu fico lá, né, com o diário do meu ano,
com todas as aberturas e o que eu tirei no ano, olha que maravilhoso, é isso que eu tenho no YouTube, subido, todo lindão, maravilhoso, lá, tudo aquilo que eu tirei para mim. E vocês sabem que depois de tanto tempo sem fazer um projeto assim, ou sem estar, né, direto e reto abrindo cartas para mim, foi bacanérrimo, né? Chego a estar até um pouquinho do tipo acostumada, de que todo dia eu venho aqui e faço uma abertura. E isso realmente trouxe uma conversa bem bacana para minha psique, para o aumento de sonho, um monte de coisa. Hoje eu vou escolher a Laleque. Eu gosto, então, perguntando da minha jornada de trabalho, né? Crise no trabalho. Eu gosto do que eu faço. Olha a revelação, vamos lá. Eu gosto do que eu faço. Então, a gente tem a primeira trindade aqui. Sou desafiada e instigada a dar o meu melhor aqui. Sabe, gente, às vezes eu presto muita atenção entre eu terminar de ler a frase e realmente escolher, sabe? Isso às vezes até com o cliente, do tipo assim, qual o meu nível de estresse? E aí agora eu vou perguntar qual o meu nível de estresse. Aí, porque senão, às vezes a gente está meio automático, né? Pensa um pouquinho. Como é minha relação com a chefia? Tá bom, vamos pensar como é que é a minha relação com a chefia. Vamos pensar como é que é a minha relação com colegas e equipe. Vamos supor que aqui na chefia eu não tenho chefe, né, gente? Sou autônomo. Então, quem é meu chefe? Meu cliente. Então, eu vou aproveitar aqui para, nesse lugar, como é que é a minha relação com a chefia, como é que a minha relação com a minha clientela está. Né? Como é que é a minha relação com colegas de equipe, com os meus parceiros de trabalho? Em vários sentidos eu tenho parceiros, né? Tenho boas oportunidades nesse momento à minha frente, eu quero essa daqui. Dessa vez foi o olho que escolheu. Porque às vezes é o olho, às vezes é a mão, às vezes é coisa nenhuma, né? Então, assim, tenho boas oportunidades nesse momento. E se eu permanecer do jeitinho que eu tô agora, ó, igualzinha, carta 7, não é? E se eu mudar? E se eu resolver virar a página, virar o disco? O que vai rolar? O melhor conselho, o melhor passo a ser dado, e eu quero essa daqui. Vou pôr do lado de fora, porque aqui não vai caber, né, gente? Ou vai ficar muito esmagadinho e a gente vai acabar se trombando aqui. Nada é perfeito, né? Se aumenta a tela, vocês não enxergam. Se diminui a tela, então, não cabe todo mundo. Aí aqui, ó, eu tô com aquela história, já que é tudo 3, 3, 3, eu vou fazer a quebra, né? Eu já embaralhei, agora eu vou fazer também a distribuição no corte, não é, dessa conversa. É um jeito, um, de não pensar, dois, de já embaralhei pensando, né? Então, tudo está a serviço do campo de informação, tudo. Todo e qualquer movimento, certo, errado, repetição, tudo está a serviço de que eu leia isso aqui que foi selecionado. Disso eu tenho total e absoluta confiança e certeza, e depois de tantos anos, e inclusive este ano, né, na comprovação real do quanto eu fiquei, né, nu como no bolso, na frente de vocês em muitos momentos, definitivamente é por aí, cartas na mesa, assunto já destacado, então vamos para interpretação. É, eu gosto do que eu faço. A morte, olha que interessante. A morte me diz que eu levo, e essa é uma morte de cá para lá, né, gente? Olha lá. Então, ela não é uma morte daqui para lá, é uma morte de lá para cá, é uma morte baseada, o desenho em Marselha, não é? Veja o jeito do desenho, é uma morte com foice, é o ceifador, e o ceifador dizendo que a minha vida neste momento está em trânsito. Então, também o meu trabalho está numa fase de transição. Olha que interessante. Junto com o 9 de paus. Então, nós estamos numa crise por conta de, né? Então, eu gosto do que eu faço. A carta da morte não diz nem se sim, nem se não. O 9 de paus diz que eu já estou fazendo isso e é uma das coisas na qual eu tenho força, ou é da minha dinâmica, é da minha natureza. Veja que é o menor também baseado em Marselha, tá? Mas vocês vão ver que a ordenação é Rider-Waite-Smith. E isso é outra coisa que eu acho que fica bagunçado, né? Então, eu quero manter os menores, mas está tudo certo.
Nessa altura do campeonato está valendo. Então, dentro dessa percepção do que eu gosto, do que eu faço, eu vejo um sim pelo nove de paus, né? Tenho grandes compromissos, vontade, né? Muito envolvimento com relação ao que eu faço, mas a morte me dizendo que eu estou numa fase de transformação ou de transitoriedade. Tem algo se transformando, talvez eu não tenha total visibilidade do que seja, não é? Então, eu tenho uma forte identificação no meu trabalho de transformadora, o meu trabalho está num momento de grande transformação. Prazer genuíno no que eu faço. Gente, eu gosto demais de atender pessoas, eu gosto demais de ler as cartas. Então, assim, nesse momento eu tenho um talento muito, né, uma vontade muito grande de estar aqui. Carta 2, eu sou desafiada e instigada a dar o meu melhor. Então, no que eu faço hoje, né? Então, vamos lá. Eu sou instigada? A estrela. Talvez não exatamente instigada, mas eu tenho muita fé. Eu acredito muito, eu gosto, né? Então, eu tenho um envolvimento intelectual. Eu também acho que eu estou sempre semando coisas para o amanhã, junto com um valetinho de espadas, porque isso mexe com o meu intelecto, põe em movimento a minha cabeça, a minha comunicação, me mantém atualizada, faz com que eu troque, né, um pouquinho aqui, outro lá, e isso vai me dando um lugar de boa esperança e de boa fé. Ser desafiada intelectualmente, não demais, mas eu tento dar, né? Como toda boa estrela, eu tenho fé, eu acredito que eu estou fazendo o meu melhor. Ah, mas estimula você a fazer ainda mais e melhor? Gozado, eu creio que sim, e pela estrela eu vejo como um sim. Diferente daqui, né? Que eu estou passando por uma transição e depois eu vou ter que entender, né, gente? Que eu falo que depois eu tenho que ficar aqui rachando o coco. Carta 3, qual é o meu nível de estresse? Bom, o Sol pode significar nível 10, né? Pode significar nível 19, pode significar muito estresse nas relações, pode significar um nível de estresse às vezes, ou quando, né, assim, quando bate sol, acho difícil estresse com o sol. Talvez o maior estresse seja o de falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, de me posicionar como fazendo aquilo que sei da forma que sei. Isso talvez gere em alguns impasses ou em alguns momentos, alguns posicionamentos um pouco mais difíceis, onde o pensamento do outro e o meu não combinem ou não coadunem. Então, o meu nível de estresse é meio empatado, 50-50. Eu vejo muito pouco nisso, mas ao que parece temos um nível de estresse dentro do saudável. Eu prefiro entender que o estresse, inclusive, é mental, mais do que de outro gênero, não é? Tem a ver com a fala, com a comunicação, né? Com o grau de entendimento, e talvez seja por aqui que eu tenha que olhar alguns detalhes. Carta 4, como é que é a minha relação com a minha clientela? Já que eu não tenho chefe, seria a chefia aqui, e aí a gente tem o julgamento. Pois é, estou numa fase de revisão, ou estou sendo bastante avaliada ou julgada, né? Talvez até pela própria jornada do 365, de que algumas pessoas preferem, não sei, né, me julgar e me avaliar, ou talvez eu não combine com o time do agora, ou com o karma. Então, assim, eu tenho uma certa ligação kármica com os meus clientes, ou karma, e a minha ligação é com a minha própria atividade, já que a gente tem o 8 de paus aqui, e aí eu posso entender que são as minhas próprias ferramentas que lidam com o karma, aliviam o karma, geram karma. É possível? Não é? Então, a minha clientela, nesse momento, está fazendo avaliações ou está fazendo criteriosas ponderações ou julgamentos sobre o que seja, então, o meu trabalho. Muito bem. Como é que é a minha relação com os meus pares, as pessoas que eu tenho como pares é justa?
né? Então, a gente tem o arcano da justiça, onde aquilo que é acordado, que é concordado, que a gente combinou, não dói para ninguém. Então, sendo justa, né, naquilo que cada um tem por ou para fazer, e é um 10 de espadas. Em geral, quando eu tenho algum colega, ou tenho uma equipe, ou tenho alguma parcerização de trabalho, né, eu entrego muito, eu entrego a minha parte e entrego para o outro a parte que é dele. E aí a gente tenta levar da melhor forma e da mais justa forma possível, né? Acho que tem aí nesse 10 de espadas, principalmente esse terminar, esse soltar, esse fazer o melhor e entrega, né? Do tipo, a gente não pode dar conta de tudo e de todos, então a gente faz o que é justo dentro do possível e o resto a gente entrega para algo maior. Até porque eu entendo aqui a Carta da Justiça, para mim, veja, ela é 11, né, gente? Ela faz exatamente o papel aqui de que o meu clima social com parceiros e colegas é do tipo justo, cordato, de conversar sobre o que a gente tem para conversar ou daquilo que a gente faz junto ou parecido, né? Mas sem aquele criterioso julgamento complicado. Isso eu já não tenho tanto, né? Não com os meus parceiros, eu acho que cada um faz o seu melhor. Carta 6, eu tenho boas oportunidades à minha volta, e aí aparece tanto os amantes, né? A gente está falando de um. Oportunidades eu não sei, né? Porque os enamorados, quando eles trazem, inclusive, o livre-arbítrio para a tônica da conversa, vejam como também, de novo, é uma imagem bem mais do tipo Marselha com as três figuras, e colocando a arbitragem ou a escolha bastante na minha mão sobre essas oportunidades. Então, tem várias oportunidades que sou eu que vou ter que dar uma olhada, escolher. Então, está dependendo da minha escolha, está dependendo muito do meu livre-arbítrio essa pergunta. Né? O universo não está abrindo, não está numa fase do universo está abrindo portas. Sou eu que estou fazendo escolhas. E isso quem garante ainda mais, eu acho, espadas. Está muito aberto no portal do ar, que cada escolha é uma comunicação para com o universo. Isso pode gerar NP possibilidades. Está bastante aberto. Na carta seguinte, a gente vai estar olhando o seu permanecer, fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, como é que eu fico. O louco. O louco diz: olha, acho que você fica um pouco do tipo, quero me libertar, ou quero sair, quero fazer outra coisa. É bem interessante como o eixo aqui é bastante paus, né? Ficou bem interessante. Então, há um pedido, se eu continuar nesse trabalho por mais um ciclo, eu vou estar me libertando e com o 7 de paus, eu vou estar enfrentando novos desafios. Então, isso me indica um pouco essa carta, até o próprio ceifador, que eu preciso andar um pouquinho mais adiante para ver como as coisas, né, podem ficar ou como fico. No panorama do futuro ou da continuidade, é um pouco no sentido de me libertar de algumas coisas, ou talvez inovar, renovar, fazer diferente lá para diante. Na carta 8, se eu mudar, vamos supor, se eu der uma virada bastante grande, enveredar por outros caminhos, tiver uma outra postura, o arcano da força, não é? E de novo a gente tem espadas aqui. Então vamos ver que interessante, né? Abrir 3 montinhos dos menores, mas assim ficamos. Então, no 8 da força, aqui então com a numeração, que é isso que eu queria mostrar, né? A numeração é Rider-Waite-Smith, mas as cartas menores são Marselha. Se eu mudar, vai dar uma movimentação, né? Mas vai exigir esforço, vai exigir eu me posicionar, vai exigir eu me colocar, e talvez gere ainda mais estresse ou mais desafios mentais e determinadas questões que eu vou ter que avaliar no caminho, que é o 9 de espadas. Né? Aqui a gente tinha o 7 de paus, aqui a gente tem o 9 de espadas. Muito bem. Aí, para finalizar, o melhor passo a ser dado agora. A Dona Imperatriz, qual o movimento imediato que me coloca no meu lugar?
A imperatriz é aquela que prospera, é aquela que faz aquilo que está fazendo de melhor, da melhor forma possível, que cuida do modelo, do tipo, da imagem, cuida dos detalhes e faz o melhor que sabe fazer, não é? Se coloca de forma próspera. E aí a gente tem o rei de taças. Olha que legal. Então, qual é o melhor passo a ser dado agora? Seguir com o meu movimento, né, de bela senhora caminhando, então, do jeito que estou caminhando, a própria deusa dizendo segue, faz o seu melhor no agir, no refletir, no descansar, no planejar, tudo aquilo que uma boa imperatriz sabe fazer. É bastante interessante porque essa foi uma das primeiras imperatrizes em que eu vi asas atrás, ao invés de um trono ou um posicionamento sentada. Ela parece estar sentada e não, né? E é o arcano da imperatriz mesmo, junto com o rei de taças. Então, assim, agora, de forma imediata, segue com aquilo que você está curtindo fazer, segue com quem você já está fazendo as coisas, segue um pouco pelo teu coração, pela afetividade, pela boa relação ou boas relações, né? Então, assim, tenta levar a vida como ela já é, né? Tentando trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de festividade, um pouco mais de convívio, um pouco mais de relações, né? Tem muitas batalhas com paus e tem muitos pensamentos com espadas. Sim, boa parte do que eu faço é bastante mais intelectual, ou até no sentido espiritual, se a gente pensar por paus, do que efetivamente, não é, nas afetividades e relações. Mas seguimos por enquanto com isso. Então, vou aqui sentar, vou pegar o livrinho do tarot intuitivo, vou dar uma olhadinha aqui que o autor tem para dizer, etc. Aí é aquele momento seu, pessoal, de você fazer a degustação da sua abertura. Não é? Fizemos a abertura, aí a gente faz aquela primeira leitura rasa ou rápida, aí depois a gente começa a tentar achar os meandres, o que temos a mais. Assim como se eu estivesse lendo para alguém. E aqui ficaram as cartinhas que não entraram na história. Combinado? E é isso, gente boa. Então, vamos combinar? Amanhã a gente tem uma próxima jogada. Estamos nessa semana de livre-arbítrio, vamos escolhendo coisas, e amanhã a gente vai falar das surpresas à vista. Né? Nós vamos falar um pouco do cosmos, a gente vai estar falando um pouco dos meteoros, das estrelas cadentes. Quem é que aí nunca fez um pedido para a estrela? Né? Então, assim, um beijo, um queijo, até amanhã, tarotê para todos vocês. Valeu!